Vamos ao último vídeo da série Como os seres de luz estão te deixando, né? E esse episódio vai ser Como elas estão te deixando emasculado. Aqui na descrição vocês vão encontrar alguns artigos científicos, ou pelo menos citações a artigos científicos naquele estilo página de notícias, né? Que cita os artigos e simplifica eles basicamente. Vocês vão encontrar as fontes para esses artigos na página do site, obviamente. E a gente vai discutir eles aqui um pouco, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é o mais óbvio e o que mais tem backup, né? O fato de que a paternidade, segundo estudos, deixa a testosterona do homem mais baixa. E é claro, a gente tem que ficar muito atento porque o cientificismo ele se tornou uma arma de manipulação. A nossa ciência ela está completamente rendida aos ganhos e à politicagem, ao populismo. Estudos os quais não dão recursos, não dão lucro e, por consequência, não satisfazem a população porque são verdades muito duras de engolir e etc. Esses estudos não passam, simples assim. Laboratórios não ganham patrocínio, fundamento financeiro para fazer esse tipo de pesquisa. Por exemplo, que empresa gostaria de financiar uma pesquisa que acusa os seres de luz com um QI menor que os homens, comparativamente? Como que essa pesquisa vai vender? Como que a empresa, o laboratório ou outros envolvidos vão lucrar com isso? É óbvio que eles vão ser perseguidos e é óbvio que eles vão ser cancelados. Então a ciência, ela, como eu expliquei no meu vídeo do cientificismo mulherista, que foi do primeiro canal, foi removido, foi uma das causas do canal ter caído. Ele está como backup lá nas minhas plataformas alternativas, BitChute e Mical TV. Como dito, a ciência ela virou uma prostituição intelectual, ponto. E ela fica ainda mais suscetível quando se fala sobre as agendas, né? Os gêneros, sexualidade, etc, etc. E nesse caso da testosterona não é diferente. Lá é dito que a paternidade ela diminui a testosterona do homem para que ele diminua a sua agressividade, fique mais afável e tenha mais contato com a cria. Só que isso não faz sentido nenhum quando a gente pensa na maior parte da nossa evolução, né? Que foi o período onde mais ficamos expostos. O pai ele não tinha como ter contato com o filho, porque ele precisava prover e proteger para ele, correto? Mesmo se o filho nem fosse dele, porque durante a nossa evolução, a noção de paternidade, ela basicamente era e sempre foi o que a mãe decidia, tá? Se a mãe decide que o homem que ela está se relacionando vai ser o pai, ele vai ser o pai. E é justamente o que está acontecendo hoje em dia. Eu gosto de dizer que a nossa sociedade está pendendo mais à selvageria, ao natural, depois da morte das regras e da moral, né? E a nossa sociedade atual está se assemelhando muito à sociedade tribal e selvagem que nós nos expomos a maior parte da nossa evolução. E nessas duas sociedades o que se percebe é que a mãe decide quem vai ser o pai, tá? Hoje em dia, obviamente, com a ajuda do braço forte do Estado, com as leis de paternidade socioafetiva, vara de família e etc., todo o shaming social, né, essa coisa de MSOL. E antigamente, como a coisa era um pouquinho mais anárquica, né, claro que existia uma forma de Estado ali minúscula dentre a tribo, o líder e tudo mais, o pajé, seja lá o que for, dependendo da construção, mas naquela forma mais anárquica, mais minárquica, ela decidia quem ia ser o pai, aquele que ela conseguisse encantar, que ela conseguisse convencer através da sexualidade, né? Então, assim, boizão que cuida de filho dos outros sempre existiu na nossa espécie. Durante o pseudopatriarcado, as coisas eram mais raras quanto a isso por causa das leis, né? Então, as leis e regras que nós criamos no pseudopatriarcado são absolutamente antinaturais. Elas vêm justamente para cercar a nossa naturalidade ali, a nossa selvageria. E esses momentos de pseudopatriarcado foram absolutamente minoria durante a nossa história, tá? E eles duram muito pouco comparado a todo o resto. Então saibam, o pai ele não tem como passar tanto tempo com o filho. Pelo menos não do ponto de vista do paleolítico, neolítico e do ponto de vista tribal. Porque quando ele tem um filho, seja ele de sangue ou não, ele tem que prover e proteger. E como prover e proteger numa sociedade tão selvagem? É óbvio, tem que ir à caça ou à guerra. Então, não dá para você levar o seu filho, pelo menos não antes da puberdade, se for menino, é claro, para a caça ou para o campo de trabalho.
ou mesmo para a guerra, não é? Não dá. O menino antes da puberdade vai morrer lá muito facilmente. Se for menina, não dá para levar de jeito nenhum, nem depois da puberdade. E o que eu quero dizer com isso, aonde eu quero chegar, é que o que deixa o homem mais debilitado de testosterona não é a paternidade, é o contato com a cria. Se ele não tem contato com a cria, como foi na maior parte esmagadora da nossa história, ele não tem queda de testosterona, até porque ele precisa da testosterona para ser um grande provedor e protetor. Quanto mais testosterona um homem tem, mais selvagem, mais ambicioso e até mais bem-sucedido ele é. Pois é, mais bem-sucedido. A testosterona é como se fosse o hormônio dos deuses. Então não faz sentido o homem precisar ser um provedor e protetor ainda mais formidável logo depois da paternidade e ter uma queda de testosterona, que é o principal hormônio que o transforma ele num homem bem-sucedido. E é onde eu quero chegar. Você deve perguntar, pô, Coruja, onde você quer chegar com isso? O título do vídeo, da série, não é como elas estão deixando os homens emasculados? Justamente. O fato é que o contato com a cria não é algo natural da nossa espécie, não é previsto pela nossa biologia, pelo nosso metabolismo. A gente vê hoje em dia pais fazendo 50% ou mais do trabalho de cuidado com o feto, tá? Trocando fralda, dando banho, alimentando. Isso não faz sentido absoluto nenhum, porque ele já faz o trabalho de provedor e protetor. Do ponto de vista da nossa divisão de classes entre o gênero, o homem ele sempre foi o provedor e protetor e a mãe sempre foi a criadora e cuidadora. Isso é importante para nós discutirmos o próximo vídeo, tá? Prestem atenção nisso. Então o que acontece é que essa divisão de trabalho dentro de casa é absolutamente opressora para o homem. Porque se ele já faz o trabalho de chefe de família, que traz a maior parte do dinheiro, trabalha e protege, dividir também o trabalho de cuidado com a cria é absolutamente injusto. É a mesma coisa do cara que paga a maior parte das contas de casa e ainda tem que chegar em casa e dividir o serviço doméstico com a sua esposa. Não faz sentido. É uma coisa que o Raccoon sempre repetia, né? A tecla que ele batia várias vezes do privilégio feminino até no micro. Elas não pagam a maior parte das contas e ainda querem dividir o serviço meio a meio ou às vezes até mais para o homem. Inventando esse negócio de dupla jornada, de trabalho não remunerado, de uma opressão que nunca existiu. E os caras estão caindo nessa. Então, é muito óbvio, o homem não tem vocação nenhuma para cuidado com a prole. É claro, se necessário, os homens conseguem fazer um trabalho até melhor do que as mães. Eu já vi vários caras que cuidam de recém-nascidos muito bem, porque o homem ele é adaptativo, ele foi feito para exercer trabalho que lhe é imposto da melhor forma possível, independente de qual trabalho for. Mas a verdade é que ele não tem incentivo emocional para isso. Você vê, fêmeas humanas adoram criancinhas. Elas até pedem desde a infância, né? Brincadeira, elas preferem bonecas e tudo mais. É como se elas treinassem desde a infância para exercerem esse papel. E aí, quando elas estão ali em uma certa idade, elas veem uma criança, elas querem pegar, querem cuidar, querem trocar a fralda e alimentar e ficar brincando e ficar vendo. É uma vocação emocional que o homem não tem. Até porque, se for dada a oportunidade de um homem cuidar de uma criança, ele vai recusar, muito claramente. Agora, quando é dada a oportunidade de um ser de luz cuidar de uma criança, isso se é claro, ela tiver numa fase mais inocente, não for intoxicada, tiver recebido ali uma educação razoável, muito provavelmente ela vai aceitar. Agora, onde é que está o pulo do gato nisso aí? O papel, a divisão de papel, está clara. O homem é protetor e provedor, a fêmea, um ser de luz, é a cuidadora e a gestora. Só que vejam só, o ser de luz é incapaz de fazer o trabalho do homem, de protetor e provedor. É incapaz, absolutamente incapaz. É claro, hoje em dia é possível, e mesmo assim eles não conseguem muito bem, porque hoje em dia os trabalhos ficaram mais fáceis, tem uma ordem aqui, distribuição de renda, vários privilégios, e ainda assim elas não conseguem fazer esse trabalho tão bem, tá? As emissoras aí estão criando guris muito porcamente. Mesmo com toda a pressão para empoderá-las, elas não conseguem fazer um trabalho razoável. Mas o homem, se ele for exposto ao trabalho de cuidador, ele consegue muito bem cuidar de uma criança. Até a nível físico, o homem consegue amamentar
Pois é. Por incrível que pareça, o homem consegue amamentar. Depois de muita estrogenação, depois de muita morte da testosterona em contato com a cria, ele tem uma chave emocional ali que gira na mente dele, ele começa a lactar e a ter ginecomastia. Sim, é por isso que nós homens temos mamilo, cara. Nós conseguimos amamentar. Claro, em raras exceções, quando somos expostos a um contato muito forte com um infanto. Só que veja só aí a oclusão nesse artigo. O contato com a cria, sendo do homem ou não, porque o homem no fim das contas não sabe, né, na natureza, só com teste de DNA, mas naturalmente ele não sabe. Então, se for dito a ele que é filho dele, ele vai acreditar, até porque o guri nasce com cara de joelho, não parece com nada. Inclusive, isso é algo que eu acredito que não é coincidência na nossa espécie, tá? O guri, a criança nascer com uma cara praticamente indescritível, justamente para que, através da telegonia, através da ovulação oculta, o ser de luz consiga enganar o homem, dizendo que o filho é dele, e ele não pode olhar ali e ver suas semelhanças muito claramente, então ele vai acreditar que é dele, né? Só depois, quando o guri vai crescendo, é que ele vai vendo ali que não se parece tanto com ele, né? Quantos casos de família a gente já viu isso? Onde o menino ou a menina ia crescendo, o pai olhando assim, vendo que não tinha nada a ver com ele, depois é que cai a ficha. Então, a verdade é que parece que até a própria cria evoluiu nesses milhões de anos para se parecer com ninguém e enganar o pai ali durante algum tempo para que ele provenha e proteja achando que o filho é dele. Você vê, né? A natureza não tá nem aí para moral, para ética, para o que é correto ou não. Então, assim, depois de há algum tempo o homem em contato ali com a cria e tendo a diminuição da testosterona e o aumento do estrogênio, que é algo que acontece em qualquer ser humano em contato com recém-nascidos e infantos, muito comum nos seres de luz, justamente porque elas precisam da maior afabilidade. A gente sabe, né? O estrogênio é o hormônio que causa essa comoção toda que os seres de luz têm e explode na gestação justamente para gerar lactação. Só que o estrogênio também é um hormônio de picos, cara, ele é completamente maluco. Por isso que na gestação elas ficam meio louquinhas, na TPM também, porque rolam uns picos desse estrogênio aí. Na minha opinião, embora não tenham pesquisas a respeito disso, eu acho que esses picos de estrogênio, tanto na gestação quanto na TPM, e o fato do estrogênio ser um hormônio que causa toda essa tempestade de humor no ser de luz, é justamente para encher o saco de macho, entendeu? Como eu já expliquei em episódios anteriores da série O Papel dos Gêneros. É justamente para ficar reclamando toda hora, ficar exigindo coisa toda hora, mudando de humor, para deixar o macho louco e fazer ele trabalhar cada vez mais por ela. Justamente na gestação, porque ela precisa de mais provisão e proteção, está mais frágil, precisa de mais necessidade calórica. E na TPM, bom, depois da fertilidade, né? Depois que o homem ele teve acesso ali do período fértil, ele agora tem que pagar o preço. Por isso que elas liberam um monte de estrogênio e ficam intemperosas pra caramba, justamente para cobrar agora o pedágio sexual do macho. Pelo menos é uma teoria que eu estou desenvolvendo, vejamos mais pra frente. Mas, enfim, a gente percebe, né? Contato com o infanto juvenil, na verdade não juvenil, mas recém-nascidos e crianças ali, na sua primeira infância, gera um aumento de estrogênio tanto em homens quanto em seres de luz, tá? E queda da testosterona no caso dos homens. Os seres de luz já tem pouca testosterona mesmo, então não faz diferença. E veja só, altos níveis de estrogênio no homem causam ginecomastia e lactação, como visto também em obesos, tá? A gordura, ela é um hormônio produtor de estrogênio. Ou melhor, ela não é um hormônio, a gordura não é um hormônio. O acúmulo de gordura produz estrogênio, por isso que homens obesos, acima do peso, tendem a ter um nível menor de testosterona e maior de estrogênio. É como se o conforto, né, e a grande concentração de gordura deixasse o homem mais emasculado. E veja só, qual o gênero que tem mais concentração de gordura na nossa espécie? Elas, né? Seios, que são basicamente bolas de gordura. Os quadris cheios de gordura, as coxas cheias de gordura. Então, a gordura é a grande produtora de hormônios. Por isso que eu digo, caras acima do peso, cuidado aí, porque vocês estão se emasculando. Então, depois de muito contato com uma criança, o pai, seja ele de sangue ou não, ele vai ficar comovido, vai começar a produzir estrogênio e, veja só, vai começar a lactar para amamentar, né? Então, o que é engraçado é que o homem ele consegue fazer o papel de cuidador. Ele só não consegue gestar, né? Porque o homem não tem útero.
Mas cuidar, amamentar e fazer todo o trabalho, o cara consegue. Agora pergunta se o ser de luz consegue fazer o trabalho de protetor e provedor. Não! O corpo dela não tem esse aparato, não tem como desenvolver músculo suficiente para caçar, para defender a cria de agressores. Mas o homem tem o aparato biológico de poder amamentar, veja só, que engraçado, né? Então é por isso que eu digo, aos pais aí que me ouvem, que ainda são casados, tem alguns aqui, né, alguns poucos, mas se você está sendo obrigado aí pela sua esposa a fazer a maior parte, ou pelo menos metade do trabalho de cuidado com a cria, tu está sendo emasculado, cara. Justamente porque o contato com a cria, escutem só, na nossa evolução, nunca foi natural, nunca foi previsto. Só era para acontecer em caso de abandono ou morte da mãe. E aí o pai, tendo que cuidar da cria, né, ele ficaria comovido e sem capacidade de amamentar, ele desenvolveria a lactação e ginecomastia. Ou seja, só fomos expostos ao contato com a cria quando a mãe morria ou sumia. E para fazermos a cria sobreviver, perdíamos nossa testosterona, aumentávamos o nosso estrogênio para lactar. Então se você está se expondo muito ao contato com infantos juvenis não, caramba, eu fico falando isso, mas só infantos, né, da primeira infância, o seu corpo está começando a achar que a mãe abandonou, tá ligado? E agora você tem que fazer o trabalho de lactação. E aí você vai se apegando, sua testosterona vai diminuindo, o estrogênio vai aumentando, tu vai começando a ficar mais gordinho, vai começando a rolar uma ginecomastia e tu vai se emasculando, cara. E é justamente aí que eu quero chegar, né? Tem outros artigos também aqui a respeito, falando de como o relacionamento a médio e longo prazo deixa a testosterona do homem mais baixa. Relacionamentos monogâmicos. Veja, segundo o artigo, é muito provável que isso seja por conta da falta de competição, né? A gente sabe, uma das coisas, das atitudes que mais liberam testosterona no homem é ganhar competições, competir com outros machos. Isso, é claro, prova o nosso caráter de formiga operária, né? Nós nascemos para combater outros homens pela atenção e pela escravidão em relação aos seres de luz. Então a nossa testosterona meio que existe para isso, né? E como eu falei, nós temos que admitir isso e buscar subterfúgios. Se você quiser aumentar a sua testosterona, entre esportivamente e amistosamente em combate com outros homens. Você pode fazer isso através de competições físicas, como esportes, artes marciais, etc. E outras coisas que liberem grandes emoções em vitória, né? Os homens adoram fazer isso via videogames, né? Jogos competitivos. E sim, ganhar uma partida ali, uma ranqueada, um team deathmatch, ou seja lá o que for, dá um pico de testosterona em você. Você se sente mais alegre, você se sente mais homem quando você ganha todas no dia, tá ligado? Só que é claro, como eu já disse, isso aí é uma ferramenta da natureza para te fazer escravo, para você matar o seu irmão, tá ligado? Você vencer uma guerra, vencer uma caça, enfim, vencer um combate ali que muito provavelmente tem que ser levado às últimas consequências, que é a morte do perdedor. Só que sabendo disso, os gregos, obviamente, faziam umas Olimpíadas ali de uma maneira muito amistosa, né? Paravam até a guerra para isso. A Guerra do Peloponeso parou para rolar a Olimpíada. Que era uma coisa onde ninguém morria, o perdedor ele era respeitado, havia ali uma relação amistosa e tudo mais. E a liberação de testosterona e a satisfação dos homens era igual num ambiente de violência. Então é isso que eu digo, saibam dominar seus instintos e buscar subterfúgios, tá? Se enganar. Então assim, quando o cara está na monogamia, ele acha que ele não precisa mais competir, sabe? Ele, consegui aqui o meu quinhão, consegui aqui a minha fêmea, agora eu não preciso mais lutar por ela, eu não preciso mais me melhorar. Isso gera uma estagnação ou queda de testosterona. É por isso que a gente vê caras aí casadinhos, eles geralmente estão gordinhos, né? Eles estão infelizes, insatisfeitos, porque a testosterona é também um hormônio que deixa o homem com controle emocional e força para, enfim, enfrentar as intempéries da vida, momentos difíceis, né? Porque nós evoluímos em caça e guerra, então, você tem que ter ali muita força de vontade para sobreviver ao frio, à fome, a ver morte dos seus amigos e passar por situações estressantes. Então, melhora o seu humor, né? Aquela brincadeira, né? Eu nunca vi um pedreiro depressivo. Aquela brincadeira também do shape de pedreiro, né?
pedreiro comendo pão com Coca-Cola tá muito melhor aí do que muito carinha de academia fazendo dieta e puxando ferro todo dia. Ou seja, testosterona, cara. O cara tá se expondo a ambientes de competição, de trabalho exclusivamente masculino, que também aumenta a nossa testosterona, tá? Esforço físico é uma coisa que aumenta a testosterona. Até nos seres de luz, por incrível que pareça. Então, relacionamentos a longo prazo deixam os caras mal do corpo, da mente e da alma. Eles ficam aqueles barrigudinhos carecas, né? Tem aqueles vídeos do Trunks falando sobre os casadinhos, né? Depressivos e estressados e tudo mais. Vai estar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Vídeos da epifania disruptiva também a respeito. Então, assim, casamento é uma coisa que castra o homem pra caramba. Todo mundo sabe. Principalmente hoje em dia. É altamente castrativo, cara. Então, os caras que estão aí atrás de uma monogamia, de uma namoradinha, se relacionar e, enfim, correr atrás de um amor pra vida toda, cara, os caras estão basicamente assinando o atestado de óbito da própria testosterona e da masculinidade. É muito difícil você achar um cara com, assim, mais de um ano e meio de relacionamento que tem virilidade, tá ligado? Que ele é potente, ele é masculino, que ele já não tá barrigudinho, que ele já não tá careca. E olha que dizem que a queda de cabelo é causada pelo alto nível de testosterona. Eu desconfio disso, tá? Eu desconfio porque a testosterona é justamente o hormônio que mais cria pelo, pô. O cara com mais testosterona tem uma barba mais cheia, pelo no peito, pelo nas pernas, pelo em tudo quanto é lugar. Como é que vai ser diferente na cabeça? Bom, pode ser que o couro cabeludo age de forma diferente, né? Mas eu desconfio que a testosterona cause queda de cabelo. Existem até pesquisas afirmando que a testosterona não é a maior causadora de câncer de próstata. Então, assim, dizem que o único problema da testosterona é causar câncer de próstata e queda de cabelo, né? Mas como eu duvido disso, então prova que a testosterona realmente é o hormônio dos deuses. Não tem nada de ruim em ter altos níveis de testosterona, cara. É claro, naturalmente, né? Você não vai ficar se injetando bomba de cavalo aí. Nem nada sintético, pelo amor de Deus. Porque eu vejo justamente os caras mais carecas e com maior incidência de problemas na próstata são os caras que sofrem mais estresse e são justamente os que são os casadinhos, velho, que estão aí numa monogamia a longo prazo. Então, não faz sentido. Realmente, os mais afeminados e menos testosteronados, né, são os casadinhos. E por último, mas não menos importante, porque esse vídeo já ficou bem longuinho, a gente tem que ver também como elas emasculam de uma forma não hormonal, né? De uma forma social, a coerção, daquela coisa que a gente já sabe, né? Macho tóxico, machismo, masculinidade tóxica, isso, aquilo, qualquer qualidade que você seja um pouquinho mais viril, elas vão querer castrar. Veja, por exemplo, também com a homoafetividade, tá? Os gays viris, que o Platinho tanto falava em seus primeiros vídeos, hoje ele não fala mais tanto. Os gays viris eram caras como os pederastas da Grécia. Até mesmo os próprios espartanos eram muito praticantes da homoafetividade. Existiu até um exército de gays, né? Exército de Tebas, eu acho. O batalhão de Tebas. Eles venceram até alguns espartanos. E eram 300 homens, eu acho. 150 casais de homossexuais. Então, assim, a opção sexual não tem nada a ver com a masculinidade, nada a ver com a testosterona. E é uma coisa que não diz respeito a ninguém. O que o cara faz entre quatro paredes é, obviamente, a opção dele, né? Eu não posso ser hipócrita aqui e julgar esse tipo de coisa, porque eu sou um cara waifuísta. A minha própria sexualidade já não é mais, tecnicamente, como dizem, heteronormativa, né? E de fato, fica claro que o que você faz da sua vida em consenso com quem pode consentir, né? E, em particular, não faz respeito à vida de ninguém. Só que os gays viris, como dito pelo Platinho, e que eu concordo com essa terminologia, foram transformados pelo femimimi e a revolução sexual ali para serem os afeminados, os famosos malakoi. E essa é uma cooptação da emasculação feita pelos seres de luz clara, tá? Muito clara. É como aquela coisa que o Freud falava, né? A inveja do Falos Erectus. Elas se veem naturalmente como inferiores, como são, de fato são, elas só são melhores na manipulação emocional, tá? Fica claro, isso é empiricamente observável. E sabendo disso, elas sabem intrinsecamente que são inferiores e querem transformar tudo por inveja em algo semelhante a elas. É o que elas fazem com as crianças, é o que elas fazem com o que fizeram, né, com os homoafetivos, cara. Os caras, eles eram ali viris, eles não tinham esse negócio de ficar bradando aos quatro ventos, eu sou gay, eu sou gay, eu sou gay. O que eles tinham que fazer? Faziam ali entre quatro paredes
e dane-se. Alguns poucos, eles assumiam o que eram e faziam um excelente trabalho para a disseminação da ideia da própria individualidade, tá? Como o próprio... Como era o nome dele mesmo, aquele deputado? Clodovil, caramba. Clodovil mesmo dizia, o gay ele não tem nada que demonstrar a sua vida pessoal a ninguém. Na verdade, quanto mais oculto ficar a sua sexualidade, quanto mais oculta ficar a sexualidade de todo mundo, melhor. E é assim que era, na verdade, né? Era muito incomum demonstrações de carinho em público. Depois que a coisa foi ficando extremamente ginocêntrica, né? Essa coisa de pedido de casamento em público e se ajoelhar e ficar beijando e abraçando até os casais héteros no meio da rua. É constrangedor também. Não diz respeito, sabe? São seres de luz que normalizaram isso para serem adoradas em público, pois elas adoram esse tipo de coisa. É narcísico, já expliquei na série do especial da Semana dos Seres de Luz. No pseudo-patriarcado real, isso era muito incomum. Um casal demonstrar afetividade em público. Para que isso? O que eles têm que fazer isso é em ambiente de quatro paredes. Então, assim, o próprio Clodovil admitia que quanto mais oculta ficar a sua sexualidade, melhor. O cristianismo ele também vem nessa chave. Nós gostamos do proibido, nós gostamos de uma certa disfarçatez no que diz respeito ao sexo. Então, se o sexo ele fica muito escancarado na sociedade, nós vamos precisar de uma coisa ainda mais proibida. E daí vem a comercracia, e daí vem o vício nessa porcaria toda, né? Eu tento aqui fazer um vídeo a respeito de como a moral sexual cristã salvou o mundo. É uma análise do trecho daquele livro Cristianidade Pura e Simples do C.S. Lewis, muito bom. Só que o que é que os seres de luz fizeram? Obviamente, normalizaram a própria adoração, tá? A demonstração de carinho em público para elas, porque elas não fazem isso em relação aos homens. E normalizaram também a afeminação dos homoafetivos, o que não tem relação nenhuma. A prova disso são os pederastas na Grécia, são o exército de Tebas, o próprio Alan Turing. O fato do cara ter a opção dele não faz dele afeminado, mas é óbvio, elas normalizaram que para o cara ter a opção de ser homossexual, ele tem que necessariamente ser afeminado. É obviamente uma tentativa de igualar todos os homens a elas. E elas estão fazendo isso com os héteros também, né? Quantas vezes elas dizem em redes sociais, principalmente no Twitter, que para ficar comigo ele tem que ter uma dose de viado, né? E aí os manginas lá embaixo, vontade de dar do nada. E aí a gente sabe, né? Para você pegar mulher hoje em dia, você tem que ser extremamente afeminado. Você tem que ouvir as músicas que elas ouvem, você tem que se igualar a elas. Tem que ter os mesmos trejeitos emocionais e comportamentais, você tem que ser ultra sensível, você tem que ser solipsista, empático de uma maneira totalmente sentimental e fora da realidade, enfim, você tem que se igualar aos seres de luz se você quer pegar seres de luz. Isso, obviamente, vai te castrando, muito provavelmente a nível hormonal também a longo prazo, tá? Mas no início é uma castração social, é uma castração comportamental e psicológica. Você vai, obviamente, moldando a sua mente a agir como ser de luz, logo o seu corpo segue, porque o corpo é o templo da mente. E é óbvio que com trejeitos femininos, com pensamentos femininos, o seu corpo vai se igualando, e o que torna você substancialmente diferente dos seres de luz, torna você másculo, é a testosterona. Ela vai diminuindo, porque obviamente para se igualar aos seres de luz você tem que ter o nível de testosterona delas, que é ridiculamente baixo. Então, senhores, prestem muita atenção. Esse aqui é o prego no caixão para vocês verem que o contato, principalmente prolongado com os seres de luz, está destruindo a tua vida, tá destruindo a tua testosterona, o teu dinheiro, né? As tuas finanças, a tua felicidade, o seu orgulho, a tua capacidade cognitiva e a tua moral, a honra, a dignidade, como eu provei, acho que suficientemente bem nessa série. E isso vale para os homens como eu, waifuístas, volcels, os homossexuais também, que eu sei que tem alguns gays aqui no meu canal. Não tenho nenhum problema com isso. Eu concordo com o Clodovil que quanto mais a sexualidade ficar para si mesmo, melhor para a sociedade e para o indivíduo em geral. Ninguém tem nada a ver com isso, exceto os envolvidos. Mas essa série é não exclusivamente, né, mas principalmente dedicada aos caras que são heterossexuais e ainda querem um contato prolongado com seres de luz.
Cara, cuidado com isso, tá? Cuidado. Até o contato curto, o sexo casual ali, pode ser perigoso. Então fica atento, meu parceiro. Cuidado para você não ser igualado a elas, tá? O que elas querem é cooptar você para a existência inferior delas. É justamente o que Freud dizia na teoria da inveja do Falos Erectus. Elas invejam a semelhança, até cristão isso, né? A semelhança do homem com o Criador e tenta perturbá-lo, deturpá-lo, como foi Eva corrompendo seu marido Adão. Como é também o conto de Lilith em outros livros, também cristãos, onde Lilith era a contraparte masculina do Criador e acho que a primeira esposa de Adão, né, antes de Eva. Eu não lembro muito bem dessa história, eu tenho até que dar uma olhada depois. Quem tiver mais informações a respeito de Lilith, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar até grato porque eu quero estudar mais sobre isso. Então, senhores, muito cuidado, estejam atentos sempre, deem prioridade à sua masculinidade, ao seu raciocínio lógico, à sua honra, o seu bem-estar e satisfação. E, é claro, as finanças antes de se submeterem à sexualidade dos seres de luz. Não sejam escravos e não sejam corrompidos pelo vício do sexo delas. Um forte abraço. Sabedoria e consciência sempre em primeiro lugar. Força, honra, liberdade seguem e gratidão especial àqueles que acompanharam até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.